Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, dizendo: Quem é este? A massa do povo dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E Jesus entrou no templo de Deus, e pôs-se a expulsar de lá todos os que vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizestes delas uma caverna de ladrões. Aproximaram-se então dele no templo os cegos e os coxos, e ele curou-os. E quando os príncipes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que ele praticava, e os meninos gritando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus disse-lhes: Sim. Nunca lestes: Da boca dos meninos da criança do peito tirastes perfeito louvor? E tendo-os deixado, retirou-se Jesus para fora da cidade, para Betânia, e lá ficou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este perfeito louvor que é dado a nosso Senhor Jesus Cristo, da boca das crianças, é daquelas crianças que os pais, desde a tenra idade, levam ao bom caminho da perfeição. Quem é o primeiro ponto de acesso da criança à lei divina? O pai e a mãe de família. Estes são os pináculos, são a fonte de onde a criança vai beber todos os fluidos, todos os bens espirituais para a sua alma. Não só os bens materiais, como pensam muitos pais, que acham que é só chegar em casa trazendo comida, água, roupa, dando um teto na cabeça da criança, tudo está resolvido. Este é o menos essencial, porque este passa. O pai envelhece, a criança cresce, e daqui a pouco não precisa mais do pai, às vezes é o pai que precisa dela no futuro. Não. A criança precisa principalmente da educação espiritual. O pai, a mãe de família, ambos, principalmente mais a mãe do que o pai, mas ambos juntos, têm que fazer com que a criança cresça. Ela é uma alma que Deus colocou nas mãos do pai. Ela é um ser que foi colocado nas mãos do pai para que o pai instruísse, para que a mãe orientasse. Não é um bibelô de louça para se expor. Não é um presente que se depois joga fora. Não é um objeto que se usa e joga fora. A criança é um bem que vai colocar o pai e a mãe no céu. Isto é a criança para o pai de família. Esta é a criança para a mãe de família. Não tem outro modo. O perfeito louvor é dado dos lábios mais pequeninos de crianças que a mãe amamenta. Lembremos-nos, a mãe amamenta a criança com o leite de seu seio, mas depois ainda alimenta a criança com a oração cristã. Alimenta a criança com o evangelho. Alimenta a criança com aquilo que vem de Deus. Aquilo que nosso Senhor disse ao demônio: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto a mãe tem que lembrar quando vai cuidar da criança. Nem só de pão viverá essa criança no meu peito, mas da palavra que sai da boca de Deus. É por isso que tem que levar-se a criança à igreja, buscar que ela participe da Santa Missa, buscar que ela receba os sacramentos, principalmente o batismo no tempo oportuno. Quantos pais não retardam o batismo até que a criança esteja com 20, 50 anos? Não, batize logo. O batismo lava a criança do pecado original. O batismo coloca a criança como filha de Deus, herdeira do paraíso. O batismo é a remissão dos pecados da criança. Não do pecado atual dela, que ela não tem, mas do pecado original, que todo homem nasce com ele. Quanto mais se retarda este batismo, mais a criança pode se condenar. Porque aos poucos, pela negligência dos pais, a criança acha que a religião não é necessária. Pela negligência dos pais, a criança falta catecismo. Pela negligência dos pais, a criança deixa de ser cristã, fica ateia ou volta a ser pagã, volta ao estado de decadência que Deus nos tirou. Lembremos de como eram os pagãos.
viviam aforrias, em farras e em festas. Não assim tem que ser nossos filhos. Tem que ser criados com a perfeita educação de Deus, como Deus nos quer criar. Temos que abrir nosso coração para o coração divino. Temos que expulsar também da educação de nossos filhos todos aqueles vendilhões. A casa de família é outra igreja. A igreja é só um reflexo daquilo que Deus criou, que é a família doméstica. Ambos são o centro onde Deus é adorado, servido e glorificado aqui na eternidade. Por isso, do seio da família tem que se expulsar aqueles que são contra-educadores, que atrapalham a educação das crianças. Expulsar da casa aqueles que são contrários àquilo que tem que se ensinar, como Nosso Senhor fez com os vendilhões. Nosso Senhor chegou no templo abraçando aqueles que vendiam coisas e fazendo o templo um comércio. Mas chegou, os expulsou com um chicote e disse: esta casa é casa de oração, e vós o fizestes um covil de ladrões. O lar de família tem que ser respeitado também pelos de fora, não só pelos de dentro. Enxote para fora aquela criatura que fica de segredinho com o filho. Enxote para fora aquele homem que ensina a criança mau caminho. Fique de olho naquele outro parente, o que ele está ensinando para o seu filho. Não deixe solto a revelia, mas antes vigia. Principalmente quando é pequenininho, que não tem juízo. Depois que crescer e começar a aprender aquilo que é certo e errado, então vai se deixando mais. Mas enquanto é pequeno e está sob seus cuidados, vigie. A sua criança é um vaso cheio de um doce mel, que quando o Senhor for para o juízo, o Senhor vai apresentar a Deus. Se esse mel derramar, ou então misturar com moscas, vai apodrecer. E não poderás nada apresentar ao Divino Majestade. Tem que se conservá-lo até a vinda futura. O melhor meio de ter uma educação cristã com frutos é rezando o Santíssimo Rosário da Virgem Maria. O Rosário, ele nos ensina como Nossa Senhora cuidou de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vemos ali, principalmente nos mistérios gozosos, todo o empenho que a Virgem tinha na oração, como quando o anjo veio falar com ela, de comunicar a encarnação do Verbo, ela não estava com as amigas de fofoca, não estava num baile, não estava numa festa, não estava na boate, estava na oração, estava rezando, estava pedindo a graça a Deus para ela e para o povo. Se nós queremos que nossos filhos tenham uma educação firme, temos que começar nossa oração antes mesmo do casamento, como fez a Virgem Maria. Temos que começar nossa oração do Rosário antes mesmo de encetar o estado que nós queremos viver. Segundo ponto, a Virgem Maria era caridosa. Depois que ela engravidou, antes ela já era, mas depois que ela engravidou, sendo Senhora do mundo, soberana dos anjos, como diz no segundo mistério do Rosário, ela visitou sua prima, a uma distância longínqua, indo a pé, junto a uma caravana. Chegou lá a uma prima dela que ela nem lembrava mais, e ajudou a cuidar dela em sua velhice. Quantas mães, às vezes, quando ficam grávidas, não querem nem ajudar o marido em casa? Quantos homens, quando essa mulher está grávida, ou quando chega em casa, mesmo com a mulher com criança pequena, não ajuda a lavar uma louça? Caridade. Reze o terço no segundo mistério e veja como a Virgem Maria tratou ela estando grávida. Terceiro mistério. Onde Nosso Senhor nasceu? Não foi em berço de ouro. Não foi nem no berço que São José preparou para ele. Foi no estábulo. Foi posto na manjedoura. Manjedoura, coxo de animal. Onde se coloca a ração para o bicho. O pai não tem que encher a casa de quinquilharia. Ou encher uma herança enorme para os filhos, depois ficarem brigando quando ele morrer. Os pais têm que ensinar aos seus filhos, a apreciarem o que têm, zelarem pelo que têm, praticar a máxima pobreza evangélica, como ensinou Nosso Senhor, cuidar bem
do patrimônio que já receberam e não ficar acumulando riqueza, riqueza, riqueza. Depois que morre, ficar tudo aí para os outros brigarem. Tem que ensinar a aproveitar aquilo que se recebe, como Nosso Senhor fez, como Nossa Senhora fez. Não temos uma casa, aproveitemos um presépio, um estábulo. Não temos um local para poder ter um lugar digno, ao menos temos um teto na nossa cabeça. Mas educar bem os filhos é o ponto principal. Mesmo na pobreza, educar bem a criança para Deus. No quarto mistério, a apresentação do Menino Jesus no templo é a purificação de Nossa Senhora. Nossa Senhora, São José, Nosso Senhor nunca viveram afastados do templo, afastados da religião, mas cumpriam fielmente cada um dos preceitos. Hoje em dia, quantas pessoas não vivem por aí, à solta no mundo, andando igual loucas por aí e nunca vão na igreja, não pisam no pé na soleira da porta, não batizam os filhos, não buscam confirmação, não buscam a Eucaristia. Que família é essa? Um bando de lunático? Não é uma família cristã. Lembremos que Nossa Senhora foi ao templo para a sua purificação, sem a obrigação disso. Que Nosso Senhor foi circuncidado, sendo Deus. Lembremos que nós temos que cumprir os preceitos da nossa igreja, sem deixar nada de fora. E por fim, o último mistério para poder encerrar. O encontro do Menino Jesus no templo em Jerusalém, no meio dos doutores. Quando Nossa Senhora encontrou o menino, ele não estava perdido na cidade, estava no templo, em oração e consultando os doutores da lei, consultando aqueles que ele instruía, para que desse e dando-lhes respostas sábias. A educação dos filhos vem dos pais. Mas os pais também têm que buscar bons professores para seus filhos, que vão os instruir principalmente na fé, nos bons costumes e também nas matérias que são necessárias para a vida humana. Rezemos o rosário todos os dias e atentemos bem aos mistérios gozosos na educação de nossos filhos. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.